Será que essa pessoa é pra mim? Vamos descobrir então? Vamos com o tarô? Pra quem não me conhece, eu sou a Tawane, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembre-se, tiragem de tarô nem sempre fala com todo mundo, é pra todo mundo. Pega o que for pra você, o que não for, solta, libera pra outra pessoa, certo? Adequa seu momento e espaço, se estiver espelhada também faça as devidas alterações de acordo com o que a sua consciência e o seu coração mandar. Vamos então? Tarô, essa pessoa é ou não? Para quem tá aí do outro lado assistindo, acompanhando, vamos entender, será que essa pessoa é para você? Se você tá em dúvida, se você tá com pensamento, né? A gente já começou com o 7 de copas, né? E aí, qual que é o poder de escolha, o poder de decisão que vocês têm hoje nas mãos de vocês? Falando em poder, veio o quê? A carta da força. Vocês estão finalizando algum ciclo ou precisam finalizar para poder tomar as decisões de vocês, né? Para entender se essa pessoa que você está pensando, ela te dá forças, qual é a parte dessa pessoa que está na sua vida no sentido de essa pessoa, ela inicia com você um novo momento de vida, ela representa para você uma finalização, aquilo que a gente chama de karma, de dharma, dê o nome que vocês quiserem dar, né? O ser humano, ele cria tantas palavras para tentar expressar algumas coisas que no meio do caminho as palavras se perdem e a gente acaba não entendendo e fazendo mau uso das palavras de acordo com os nossos próprios sentimentos. E por que eu tô dizendo isso? Também não sei. Mas o fato tá aqui, representando um início e um fim de ciclo em que precisa-se de força, seja para continuar, né? Se essa pessoa é pra mim, a gente falava no outro vídeo, pra quem assistiu, pra quem não assistiu, quiser, assista. Será que eu tô num relacionamento e isso é pra mim? Será? Não sei, será? 7 de copas, tá bom. Não, vamos lá, vamos continuar. Depois a gente clarifica. Vocês estão pairando ainda em dúvidas, né? Tem aqui com esse 7 de copas, num ambiente dentro de vocês sombrio. É como se vocês quisessem fazer escolhas com base em uma visão que vocês têm do todo, mas é uma visão sombria do todo. Então, o momento que eu estou passando na minha vida diz que isso não é pra mim. Sabe assim, não tome decisões quando você tá muito triste ou muito feliz. Não vá ao supermercado fazer compras quando você tá com muita fome, porque a sua visão é aquela naquele momento. E aqui vem um cavaleiro de pentáculos. E esse cavaleiro de pentáculos, apesar dele falar do tempo, né, de como o passar do tempo às vezes se delonga, a gente precisa ir mais moroso para conseguir enxergar as coisas no meio do caminho, saber o que fazer com as coisas no meio do caminho. Esse cavaleiro de pentáculos, quando ele caiu, ele me trouxe uma coisa da interiorização, de vocês no mundo interior de vocês, com aquilo que vocês acreditam. Porque como que eu vou saber se essa pessoa é pra mim? Será que isso daqui é pra mim? Se a gente for ampliar para outras coisas. Primeiro, você tem seus gostos, né? Se alguém te oferece uma pizza de abobrinha, você fala, eu não gosto de abobrinha. Mas eu gosto de pizza. E aí? Vale arriscar a pizza de abobrinha porque eu gosto muito de pizza? Não, porque eu detesto abobrinha. Não, mas de repente vai que, né? Dizem que é a melhor pizza de abobrinha, então eu não gosto de abobrinha ali, no dia a dia, mas de repente... não, Tawane, nem vou desperdiçar meu dinheiro, meu paladar, eu quero a pizza, eu quero comer pizza disso, tá? Claro que para uma pizza é muito mais fácil do que, olha quanto que, assim, mais fácil, olha quanto é difícil, né? Tarot vem trazendo para vocês, desde a última leitura, eu percebi, assim, de algumas coisas que parecem tão simples, e o quanto que o simples a gente não consegue, porque o quanto que a gente se desconhece para tomar decisões, e aí quando a gente olha para uma pessoa e fala, será que essa pessoa é para mim? Você tá olhando para a pessoa, e aqui o tarot tá falando, olha para você, o que você quer, o que você gosta, o que você espera, o que você tá enxergando dessa situação, porque essa pessoa já entra na sua vida e você fala, nossa, é um karma. E você entende que um karma é uma coisa ruim? Gente, tem gente que o karma nada mais do que a expressão dos desafios na vida cotidiana. Então eu quero passar com você os meus karmas até que eu consiga enxergar, transmutar, transcender o meu sofrimento e enxergar isso como dharma. As duas faces da mesma moeda. Você se relaciona com uma pessoa, uma moeda.
tem um lado e tem o outro. Aí você só olha para um lado, essa pessoa ela só me desperta o meu pior. Então ela despertou alguma coisa para você enxergar. E aí, então a outra face dela é porque naquele momento ela te serviu. Te serviu não no sentido de utilidade, mas o quanto que aquela pessoa tem de representatividade na sua vida. Então assim, se você chegou aqui na leitura querendo saber, eu vou ficar sim ou não com essa pessoa. Ah, só quero saber. Gente, tem tantos canais de tarô aqui. Nossa, vocês vão encontrar isso a rodo. Não precisa ficar aqui. Vai aonde você encontra a sua resposta. Aqui a gente tá num outro bate-papo. Cavaleiro de Pentáculos, tá? Vamos lá. Pra quem for, foi. Pra quem não é, gente. Fiquem tranquilos. Assim, né? Então tá. Mais uma, por favor. As pessoas às vezes se doem por tantas coisas, assim, tão pequenas, né? Imagina com coisas grandes. Mas é que de fato, assim, né? Se a gente tropeça ali, cai, rala o joelho, puta, às vezes é um negocinho desse tamanho, mas dói. Você rasga o dedo, assim, corta na folha de sulfite, na folha de papel, e dói. Você imagina uma coisa grande. Mas as pessoas não suportam. E não tô dizendo que precisa cortar o dedo, né, gente? Não, por favor. O carro. O carro também, ele fala de movimento, mas ele fala de uma guiança que precisa haver com ambas as visões aqui, né, nesse caso, porque tem o claro e tem o escuro. Novamente, são duas forças, duas potências, e tem alguém aqui, né, esse alguém, o ser humano, o ser humaninho, você, eu, todos nós, conduzindo essas forças para o mesmo caminhar. Porque aí eu sei para onde eu vou. Agora, se esse cavalinho aqui resolve vir para cá, se esse outro cavalinho resolve para cá, você não vai para lugar nenhum. No máximo que vai acontecer, você vai cair aqui, você vai se estrupicar, porque não é possível. Então, como que você está conduzindo as suas escolhas hoje na sua vida? Baseado em quê? Dores, amores, sabores, dissabores. Agora, como que a gente vem falando, para quem não viu a última leitura, assista, não é uma continuidade, mas pode complementar os insights. E mais pessoas vão entendendo um pouco de tarô, sobre si, usando essa ferramenta como autoconhecimento, não só como adivinhação. E não tenho nada contra adivinhação. Acho que quando isso aqui começou nos primórdios, onde a humanidade começou a se descobrir, usava-se muito, e ainda se usa, porque isso tudo tá dentro, interiorizado em nós. Então temos todos os arquétipos, estamos percorrendo as nossas jornadas, né, a jornada do herói, e então com base nisso a gente pode presumir. A gente tem as probabilidades do que vai funcionar, do que não vai funcionar, de acordo com a minha energia atual, de acordo com aquilo que eu carrego de bagagem de vida. Mas lembre-se que a vida escapa a toda e qualquer probabilidade. Tá aí as tragédias. Ah, mas não tinha como acontecer isso naquele dia. E foi lá, aconteceu. Quais eram as probabilidades? 1%. 1% também morre, gente. 1% também acaba. Então, assim, a gente se apega muito nesse lugar. Eu quero tanto uma segurança, eu quero tanto uma certeza. A certeza que você vai ter que lidar com as incertezas e se conduzir no caminho. Então, é muito menos... claro, tem uma parte que diz, né? O nosso destino ele é muito mais definido a partir das escolhas que fazemos das pessoas que vão seguir nesse caminho com a gente. Mas a escolha é sua, não é sobre o outro. É claro que o outro vai te acompanhar nesse caminho, mas é você com as suas coisas. É você se responsabilizando e admirando, porque aí quando vem a parte da escolha que você não gosta, você vai falar, eu não tenho certeza se era você que eu queria, eu já não sei se é. Será que a gente agora já não tá na mesma vibe? E aí a gente já tá num outro patamar, mas trazendo essa representatividade, porque quase todo mundo na vida já deve ter passado por isso, se não foi um relacionamento amoroso em trabalho. Ah, esse trabalho era pra mim até a página 2, chegou da página 3 em diante, já não é, eu já tive que mudar, eu já tive que fazer, posso até ter seguido na mesma profissão, mas fiz outras mudanças. Há quem ficou 30 anos na mesma empresa fazendo as mudanças lá dentro. Mudanças sempre vão acontecer. Então, as escolhas de vocês mais baseadas nessa consciência, pesado, mas você começa, pesado no sentido de que, nossa, então peraí, então você tá falando, eu vou sair daqui sem saber se essa pessoa é pra mim ou não. Bem-vindas. Sim, gente, porque essa é a magia da vida. Se você quer saber, mas eu fui lá, eu saí com mais perguntas do que respostas. Você vai pro terapeuta, né? Senta no divã.
pessoa entrou achando, fazendo, passa, aí vai para outro psicólogo, vai para outro terapeuta e faz, você fala, gente, mas quando que acaba? Acaba quando você morrer. Ah, mas como que... Esse apaziguamento que vai sendo construído dentro de vocês e não é certeza. As pessoas buscam certezas. Então, o título ele entende que a espiritualidade já está utilizando desses títulos justamente para provocação, que eu adoro enquanto profissão, né? Para quem não sabe, sou psicóloga de formação e terapeuta também. Atuo com outras energias, né? Outros trabalhos energéticos, mas enfim, justamente para provocar. Será que essa pessoa é para mim? Será que você é para essa pessoa? Vamos lá, mais uma carta, por favor. A carta da lua, outra carta que vem, olha lá. O yin e o yang, o claro e o escuro, aquilo que eu não vejo, e diante daquilo que eu não vejo, o que eu consigo observar, ou aquilo que se aparece, aquilo que se mostra pra mim, né? Não dizem que no escuro todo gato é pardo? Porque tudo parece mais ou menos a mesma coisa, o quanto que a gente se ilude, se ilude no sentido de eu tô vendo de longe, eu tô vendo embaçado, eu não tô com clareza, e essa clareza aqui vindo representada nesse tarô é uma construção de um caminho para alcançar essa percepção dentro de si. Gente, tá sendo desafiador até pra mim, porque eu enquanto simplesmente um ser humano, uma pessoa, eu também tenho as minhas questões e também fico me questionando sobre tudo isso, e quando a gente se depara com o tal do autoconhecimento da jornada, e a gente vai percebendo que, nossa, pera, por isso que não é uma leitura de tarô, não é uma sessão de terapia, não é uma sessão de reiki, não é uma continuidade, uma construção que vocês vão fazendo, vocês vão se percebendo. Hoje eu tô com esse humor, então, tive essa percepção, amanhã eu tô com outro humor, aí você vai falando, nossa, normalmente então, quer dizer, eu escolhi assim, eu fiz assado, eu tô fazendo assim, eu não tô, isso daqui tá, foi bom, não foi mais ou menos, não, foi péssimo, isso aqui foi melhor. Eu começo a quantificar, eu começo a me perceber, eu começo a dar um contorno, não deixo tudo tão embaralhado assim. Tá. Porque aqui, por que essa leitura tá indo nesse caminho? É isso que eu acabei de dizer. Vocês estão contornando ainda, vocês não têm uma decisão formada, por isso que a energia ainda não é de uma decisão. O tarô tá com vocês construindo essa jornada. O tarô tá mostrando para vocês o próprio caminho de vocês, que vocês estão percorrendo, o que vocês irão percorrer. No nível de percepção que vocês têm, que vocês precisam caminhar para ter, para sair de espaços, às vezes, que não estão favorecendo a percepção de vocês e caminhar para lugares, então, aonde agora eu consigo perceber, certo? Tá. Para quem foi, como eu sempre falo, foi. Esse cabelo tá me atrapalhando. Vai, vamos lá. 7 de copas tá fazendo o que aqui, tarô? A gente já falou pra caramba, né? Carta da justiça. Depois de tanto ponderar, né? A gente começa a fazer jus daquilo que a gente entende que é pra gente, do que não é. Entendendo que muitas vezes a gente faz escolhas que não são pro nosso melhor, mas mesmo assim escolhemos, então tem uma razão de ser. É onde essa carta da justiça vem falando que vocês estão aprendendo com as possibilidades, vocês estão experimentando vocês em situações, em lugares, em pessoas, com pessoas, né? Então pode ser assim, preciso me colocar a viver outras experiências para saber. Eu preciso experimentar, igual eu falava, da abobrinha refogada, da abobrinha gratinada, da abobrinha na pizza, na abobrinha, para eu começar a saber, será que eu não gosto mesmo de abobrinha? Ou será que eu não gosto do sabor dela em algumas coisas, mas em outras coisas, se ela é gratinadinha, ali vai um queijo e mistura ali, eu consigo, ela pura, né, numa salada, já não, prefiro em salada, prefiro meu tomate, não sei. Mas precisa ter aqui, para se chegar nesse consenso, senão bater o martelo com uma coisa que você nem sabe. É muito lindo, né, gente? Quanto mais a gente conhece, mais difícil vai ficando. Mas mais, na verdade, depois você vai percebendo que o filtro se faz. A gente fala assim, nossa, mas o mundo parece ter tantas pessoas,
Parece que tem tantas pessoas que podem ser pra mim, e aí depois que passa um tempo você fala, nossa, eu fiquei com 30. Depois que você ficou com 30, você fala, ai, na verdade aqueles 30 me lembram um ex, uma ex, aí você lembra de outro, aí você fala, ai, na verdade o mundo é meio que divide em meia dúzia, 3 no máximo. Então, pera. É igual pizza. O cardápio tem 50, uma pizzaria, né? Ah, pra você cada vez experimentar. Um dia é chocolate com banana, outro dia é chocolate com morango, outro dia é chocolate com não sei o que, chocolate com granulado, chocolate com coco. Uma base, então, peraí, chocolate. Ah, pizza é de mussarela, mas aí tem mussarela com frango, mussarela com calabresa, mussarela com presunto, mussarela com... Aí vai pondo ovo, azeitona, cebola, aí pô... Ah, mas pera, a grande maioria então é mussarela? Ah, a grande maioria, a base é presunto, a grande... Entende? Carta da força tá fazendo o que aqui? Quis vir como obstáculo. 3 de paus. Vejam se vocês não estão indo Maria vai com as outras, assim. Eu tô tão fora de mim que eu vou pegando com as pessoas assim, ai, pra ver se as pessoas devem saber mais de mim do que eu. E eu não consigo por mim mesma saber se isso é bom ou não. É aquele ponto da vida que eu preciso ter coragem de assumir as minhas escolhas, como eu falava. E se eu for por esse caminho, descobrir que esse caminho me apresentou coisas que eu não estava preparado? Eu falava que aí agora chegou nesse ponto da vida, depois da página 3, eu não sei se isso é pra mim. Como que você faz pra continuar depois da página 3? Se você ainda quer isso, se você se predispôs a isso. Cavaleiro de Pentáculos, tá fazendo o que aqui? Vieram 2. 5 de espadas. Do julgamento. Não tem aquele ditado, gente, que fala assim, se não vai pelo amor, vai pela dor? E aqui me parece que vocês estão com uma dificuldade de escolher, seja pelo medo de sofrer. Ai, será que eu vou ter que aprender de novo pela dor? Ué, se eu não fui capaz de aprender de outras situações, que seja, então, a dor, se ela vem para ensinar, não que eu goste ou que eu acredite que a vida é um aprendizado, só isso, não, mas se é que também existe esse lado da vida, já que, né, passamos desde a infância até quase o começo da vida adulta aprendendo, sendo instruídos, é muito difícil a gente desassociar a vida como um grande aprendizado, até porque, né, a gente vai para o ambiente de trabalho também a gente está aprendendo, né, tem alguém que está ensinando aquele ofício e a gente está se predispondo a fazer. Então, com as consequências dos nossos próprios atos também, ou dos atos das outras pessoas também. Então, se vocês estão aprendendo com a dor, esse é um ponto. Por isso tá falando, vai com calma, porque você ainda não, você tá transitando por um mundo onde você tá tendo que ter forças para saber lidar com ambos aspectos seus e dessa pessoa. Gente, é você e o outro, não são 2 pessoas apenas, são 4, no mínimo, né? Os 2 lados de cada um. Então, quer dizer, se eu tenho a minha luz e a minha sombra, você tem a sua luz e a sua sombra, nossa, e aí cada um tem o seu ego, quer dizer, já não somos nem 4, já somos 6. Eu, a minha luz e a minha sombra, integrados, mais 3, né? A tríade e você com a sua tríade, e aí a gente formando esse pilar para conseguir construir. Vejam o quanto é complexo e o quanto que vocês querem chegar numa leitura de tarô e ouvir aquilo que vocês querem ouvir. Assim como terapia, você não vai escutar aquilo que você gostaria de escutar. A gente tem ótimos momentos, quem já fez terapia comigo ou com qualquer outro profissional sabe o quanto é maravilhoso, porque eu faço... e sempre que eu faço uma sessão de reiki, de mesa radiônica, uma leitura de tarô, seja o que é que eu faço, eu percebo o quanto que é bom, mas o quanto que às vezes, nossa gente, eu já fiz, principalmente em trabalhos energéticos, em terapia também, o quanto que eu já chorei, mas em trabalhos energéticos, o quanto de mal-estar, o quanto de dor, o quanto de sensações visuais, auditivas que eu já tive, que não foram confortáveis.
nossa, que eu não quis, eu me recusei, assim, porque eu não conseguia, não é que eu recusei consciente, era reflexo instantâneo, de não, sabe assim, tirar da minha visão aquilo que eu tava se passando, e até que, tá, vamos lá, vamos experimentar isso de novo, fiz outra leitura de tarô, né, não acreditava em certas coisas, mas começou a fazer sentido, me deu uma clareza, me deu um esclarecimento, nossa. Então, como que a gente vai falar que a dor aqui, nesse caso, não tá sendo um aliado para vocês e seja até para vocês evitarem fazer as escolhas? Porque aqui nesse sentido, eu tô evitando a dor, então eu tô indo pelo caminho mais fácil. Novamente, ninguém precisa escolher cortar o dedo, né? Ah, não, deixa eu fazer aqui, porque a Tawane falou que eu vou aprender pela dor, então deixa eu aprender com a dor. Deixa eu cortar meu dedo aqui. Não, gente, ninguém vai escolher em sã consciência, por favor. Mas o que eu quero dizer, vejam se vocês não estão se sabotando. Eu olho para essa pessoa, muito comum. Ai, nossa, mas Tawane, essa pessoa parece que, né? Ai, faz isso por mim, faz não sei o quê, mas será? Não é possível. É muito comum eu escutar isso, estando aqui enquanto profissional. Alguém que chega com todas essas dúvidas, todos esses receios, sabotagem pura. Pessoa fala, não, mas vai chegar a hora que eu vou sofrer. Será que eu não tô vendo? Me fala. O que eu preciso saber para me proteger? E aí vocês estão decidindo, vocês estão optando por um caminho, né? Porque se eu tô com aquela pessoa que sempre briga comigo mesmo, eu já tô acostumada a levar a lapada, eu já tô vivendo um outro nível consciencial, aí é muito mais fácil. Aí se vem alguém com uma estrutura diferente, eu já fico com receio, eu já me armo, porque vai que eu não vou dar conta. E aí nesse vai que eu não vou dar conta, eu não vou dar conta de abrir uma empresa. Você não precisa abrir uma empresa de capital aberto na bolsa de valores. Você vai começar com um MEI. Mas eu nem sei, Tawane, né? Porque aí, daqui a pouco vai que eu preciso contratar funcionário. E aí contratar funcionário dá dor de cabeça. Aí não... então tudo bem. Nem tudo é pra todo mundo, a gente sabe. Mas se você quer uma coisa, mas você só tá evitando porque, né, deixa eu evitar a fadiga, você não tá usando todo o seu potencial. Então, quer dizer, você não vai conseguir ser feliz plenamente dentro de você, porque você tá o tempo inteiro se sabotando, sua alma vai, em algum momento, nem que seja na morte, né? Não fala, na hora que você tá no suspiro final, a verdade é desenterrada, aparece para que você veja que, nossa, o quanto que eu fugi da vida. Então, o quanto de dor ainda eu tive que passar, evitando uma dor maior, e arrastou a vida inteira. Gente, isso aqui é uma conversa de realmente, assim, uma sessão. Ouça essa leitura muito bem. Porque o quanto que a gente pode evitar, falar, então, pera, eu tô fugindo? Não, então vamos lá. Deixa eu contratar a pessoa, deixa eu lidar com isso, deixa eu pagar contador, deixa eu pagar para conseguir fazer, deixa eu colocar pessoas para trabalhar junto comigo, deixa eu fomentar essa energia para outras pessoas. Eu não vou mais me restringir, eu vou fazer por mim e por elas, a gente vai aprender a crescer juntos. Mas eu vou perder dinheiro, mas eu não vou perder vida. Eu vou usar a vida como esse lugar eu vou usar o dinheiro para, eu não vou ficar no medinho, eu não vou ficar na escassez, eu não vou ficar nesse lugar de medo, de falta constante. Ninguém vai dar um passo maior do que a perna. Como eu falei, ninguém precisa falar, já vou abrir o meu MEI agora, minha microempresa, e contratar 2 funcionários. Óbvio que não. Mas um dia pode ser que aconteça. Você não precisa pensar nisso agora. Aí vai chegar lá na frente e vai falar, a tendência do ser humano sempre é a culpa. Tudo isso com essa carta, tem gente, 5 de espadas. Tendência do ser humano é a culpa. Porque eu olho e falo, por que eu não pensei isso antes? Mas antes você só tinha vontade de abrir, ou a necessidade de abrir a empresa para fazer meia dúzia de marmitas. Só que para os meus amigos e meus vizinhos, 20 marmitas. Daqui a pouco eu abro um restaurante, eu recebo, era 20, agora é mais que o triplo. Tenho 120 pessoas, tenho 100 pessoas no meu restaurante quase que diariamente. Você pensou em abrir um restaurante no começo? Não. Você só ia fazer marmita porque você percebeu que você tinha mão boa, as pessoas compravam, gostavam do que você fazia, você precisava de dinheiro, abria uma empresa, um CNPJ, fui indo. Aí a escolha de não abrir, não avançar, não prosseguir, evolução. Eu vou ficar no nível de sobrevivência, só pago minhas contas aqui, evito ter trabalho, tudo bem. Ninguém tá falando que é certo ou que é errado. A gente só tá mostrando pra vocês a vida como um todo, para que vocês avaliem as decisões que vocês estão tendo. Carta do julgamento.
que é tudo isso que a gente falou, avaliar. Julgamento é aquela hora que a trombeta toca e fala assim, ó, você passou por dor, por provações, por amargura, você conseguiu ver da onde veio, da onde tá vindo, você tá vendo que seus próprios pensamentos estão criando questões, você tá vendo que as suas emoções estão totalmente destrambelhadas, você não consegue se entender nas suas próprias emoções, você tá vendo que você se relacionou com pessoas assim, ou você se deixou de se relacionar a vida inteira, né, com seus pais, com seus amigos, você não foi tendo relações saudáveis, você não foi construindo, você foi evitando, e o quanto que você foi evitando, e agora você tá num ponto crucial, onde o seu coração tá sentindo e chamando. Então, assim, é aquele lugar onde eu não fui pelo amor, então era pelo amor, eu tava ali com os meus amigos, brincando, eu tava ali com a minha família, interagindo, e eu não entendi, eu não interagi de acordo com o que eu podia, e muitas vezes com o que eu queria, porque eu fiquei com medo, chegou a hora que tudo isso foi se juntando e é quando fica difícil de ver, porque são muitas coisas. Falta clareza agora para eu entender tudo isso. Então, deixa eu agora começar a trazer à tona e vou tirando essas dores de dentro de mim, vou fazendo esse trabalho terapêutico de me conhecer para saber, opa, isso não, isso sim. Certo. Carta do carro, por favor, pra gente finalizando. A gente vai tirar uma mensagem de conselho final, né? Porque depois dessa questão toda, a carta do carro, veio o 9 de espadas. Gente, tá difícil pra vocês, né? Não tomem decisões com 9 de espadas, no sentido que a cabeça de vocês não tá tendo clareza. Eu tô me vendo encurralado, é como se aquilo que eu falei, a vida tá me trazendo todas as questões pra eu olhar de uma só vez, é como se eu me sentisse cobrado, sem forças pra saber o que fazer. O que vocês ainda não estão vendo é que vocês já têm uma pequena, não é nem que seja uma pequena clareza, assim, que tá ali, que já nasceu em vocês, que já tá se mostrando. Mas ainda tá difícil, né? Okay. Por isso que eu falo, procurem ajuda. Invistam em vocês. A carta da lua, por favor. Carta da lua veio o quê? Um 4 de espadas, descanso. Tudo bem. O tempo das coisas, né? Não falava de dar tempo ao tempo? Não falei isso em algum momento? Não é tempo de decidir. Ah, Tony, mas eu preciso decidir isso agora, né? Meu marido, meu esposo chegou, tá pedindo divórcio, e aí? Será que vale a pena eu continuar? Quero ou não quero? Quero estar junto ou não quero? A gente tá pensando. Primeiro que onde um não quer, dois não fazem, né, gente? A gente já parte desse ponto. Então, assim, tem nem como. Sei nem por que vocês estão pensando. Se o outro tá, né? Se o outro já fechou a porta, só você tá ali, então não. Bom, não vamos sair daqui assim, né? Vamos lá. Qual que é o conselho e direcionamento, então? Oráculo, por favor. Conselho e direcionamento. Qual é o direcionamento? A inspiração. Mais uma. Eu falava, qual é? Essa pessoa, ela inspira vocês a conseguir guiar as partes de vocês, tanto boas e ruins. Vocês se veem sendo essa pessoa também? Que inspira essa pessoa a saber lidar nas horas difíceis ou não, né? Amor fugaz. Aprender a diferenciar aquilo que é passageiro, né? Aquele desejo, porque fome, gente, a barriga ronca, né? Você precisa comer para a fome passar. O desejo, ele fica muitas das vezes, mas ele é desejo. Necessidade de uma coisa, desejo é outra. Unir as duas coisas dentro de uma relação é o melhor, né? O melhor dos mundos. A hora que eu como uma comida gostosa e que eu tô com fome. Se eu como uma comida ruim só porque eu tô com fome, vai me satisfazer, claro. Mas eu vou ficar frustrada, eu vou ficar irritada. Posso até agradecer na hora, porque, nossa senhora, né? Tudo que eu queria, tava morrendo de fome. Você vai lá, você me dá um prato de comida, mesmo que não esteja lá aquelas coisas.
Mas quando a gente junta os melhores dos mundos, como fala, se é que é possível, mas dentro do que é possível, né? Tá bom, vamos lá. Conselho de direcionamento, então. Nossa, aqui vai virar várias. O presente, boa. Essa sensação de casa, né, gente? Presente é o presente literal, aquilo que a gente recebe e o quanto que a gente se sente pertencente a esse momento de agora. Esse momento de agora. O que é esse momento de agora? O que inspira vocês? Mais uma. Mais uma. A indiscrição. Tá vindo justamente diferenciar as coisas, assim, dá brecha para vocês se conhecerem, mas não dá brecha demais para dúvidas brotarem na cabeça de vocês. Gente, a nossa cabeça ela é fértil. Se vocês estão com tantas dúvidas assim, é porque vocês estão deixando uma porta aberta para dúvidas, que seja a opinião de terceiros, como eu falei, eu tô indo perguntar pelo coleguinha, o que o coleguinha falou, o que minha família acha, né? Todo mundo pode realmente conhecer, gente, pode conhecer até melhor do que você, mas você precisa passar pela experiência para conhecer. É aquilo que a gente fala, mas se você tivesse ouvido a voz da experiência, gente, a voz da experiência já passou. Claro que algumas coisas a gente, para isso vale para algumas coisas no dia a dia. Mas quando a gente fala de relacionamento amoroso, de vida íntima, não tem caminho, gente. Se conhecer é isso. É passar pela experiência. Agora, se você né? Eu tô com fome, eu quero comer. Se você se contenta em olhar um cardápio, porque é isso, alguém te falando de você, olha, você é assim, 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 melhor você não comprar essa pizza, melhor você não ficar com essa pessoa. Lembra que você não gosta de abobrinha? Por que você vai pegar abobrinha? Porque eu quero abobrinha agora. Vai que eu gosto de abobrinha agora. Você vai se frustrar, depois você não vem se reclamar, ué. Então vejam o quanto que vocês estão dando abertura e brecha, o quanto que vocês estão se ouvindo. O medo de se ouvir, né, gente? O medo de errar. Nossa, eu poderia ter poupado dinheiro, eu poderia ter poupado tempo, eu poderia ter poupado. E aí se poupou tanto que não viveu aquilo que eu falei. Não vamos pôr o quadro aqui não, porque vai dar trabalho. Não vamos fazer isso não, porque dá trabalho. Não vamos ter cachorro não, porque dá trabalho. Não vamos ir no mercado não, porque dá trabalho. Não vamos isso porque dá trabalho. O ser humano foi tirando tantas coisas no mundo que dá trabalho. Nossa, a gente não precisa ir no correio entregar a carta, porque você manda um e-mail. Você pode fazer isso porque você vai né? Você não precisa esperar o navio para chegar depois de 10 dias lá na Europa. Não, vamos. E de tanta coisa que o ser humano foi fazendo, ficou mais perdido. Não tô falando que a gente vai fazer o caminho agora inverso de vamos excluir tudo que a humanidade conquistou e voltar a viver igual os homens das cavernas. Claro que não. Que a gente tem às vezes uma forte tendência, né? A querer, no momento da raiva, quer saber? Também não quero me relacionar. Quer saber? Ninguém presta. Quer saber? Vamos lá, mais uma carta. Conselho final, direcionamento, então? Qual é o conselho? Eu não tô satisfeita com a leitura, no sentido de, eu não tô satisfeita em ver a melancolia, não sei vocês. Não fiquem frustrados comigo, gente. Eu passo a mensagem, a energia. Eu leio o que tá, né, o simbolismo das cartas, e aí vocês que vão fazer esse trabalho aqui juntos, né? Mas a decisão de vocês. Carta da melancolia. O que essa carta da melancolia tá fazendo aqui? Vocês estão sentindo que vocês estão perdendo possibilidades. Vocês estão sentindo que vocês estão ficando mais confusos. Não é a minha leitura que não tem esclarecimento. Vocês não estão esclarecidos. E a grande pergunta é por que vocês não estão esclarecidos? A gente tem algumas possíveis respostas que eu fui dando ao longo da leitura. Autossabotagem, falta de conhecimento próprio, negação... Neguei viver isso, neguei viver aqui. Continuo querendo negar. Continuo negligenciando. Continuo sendo displicente. Continuo. A gente pode trazer todos esses adjetivos para identificar o do porquê que vocês estão passando por isso. Identifiquei por quê. Agora, como que eu saio disso? Como que eles saem disso? O inferno. Como que eles saem disso? Meu inferno. Vamos entender um pouco mais. Como que eles saem disso aqui?
A sinceridade, primeiro passo para sair disso é entender tudo isso. Quando eu sou sincero com as minhas próprias emoções, com meus próprios afetos e falo assim, olha, eu não sei mesmo, então deixa eu ir ali experimentar a pizza de abobrinha para saber, minimamente. Tony, mas eu vou ter que chegar nesse ponto? Ué, se você não tá conseguindo o mínimo, gente, a gente falava desde a autoleitura, o básico. Se eu não sei o básico, eu preciso aprender o básico. Como que eles saem disso, então? Mais uma carta. A tempestade. Acolham-se. E assim, estejam com essa pessoa nesses momentos difíceis também para saber. Porque senão a gente cria os fantasmas na nossa própria cabeça e a gente não é sincero com o outro. O que eu tô falando de viver com a pessoa, isso tá na minha cabeça. Eu tô aqui me relacionando com o Joãozinho. Joãozinho, na minha cabeça, eu tô achando que você tá me traindo. O outro vai falar, nossa, você tá louca. Por que você tá achando que eu vou falar? Não sei. Mas na minha cabeça, você tá me traindo? Você tá me traindo? Não. Então, mas não tô feliz com o que o Joãozinho me falou. Ainda tô desconfiada. Então, peraí. Preciso entender minhas paranoias. Preciso compartilhar com o outro. Se você não tem essa abertura com seu próprio parceiro, terapia, o que vocês vão fazer? Não sei, gente. Ideal é que você tenha conversa com o Joãozinho. Não vai ter como. Né? Meu problema é com o Joãozinho, mas eu vou conversar ali com o Cleiton. Cleiton pode até saber, o Joãozinho pode até saber de mim, falar, então, não é a primeira vez que você tá de louca aí não, e não é bem assim, vê se você não tá colocando chifre na cabeça do cachorro, chifre na cabeça do boi, né, então não. Então, gente, é identificar as nossas próprias questões e compartilhá-las. Senão a gente não sabe compartilhar as nossas coisas, a ociosidade. Vocês estão parados diante de alguma coisa que vocês precisam. Olha, saltou e veio como obstáculo, a proteção. A melhor guiança é a verdade. Enquanto você é verdadeiro, mesmo que você esteja errado, mas você é verdadeiro com aquilo, você fala, nossa, então tá. Eu me identifiquei aqui, e aí agora? Ou agora eu me paraliso, porque é cada vez mais difícil tomar uma decisão, mas o primeiro passo foi dado. Ou eu não faço nada aí. Fico aí, remoendo, aumentando toda essa questão. Tem mais alguma coisa que vocês querem dizer, por favor? Mais uma. A inocência. Trazer de volta, né? Porque todo mundo tem, mas muitas vezes a gente se esconde por detrás de problemas, por detrás de todas as questões que aconteceram e a gente perde a capacidade de simplesmente falar aquilo que é. Mesmo que aquilo que seja mais difícil de dizer. Seja, Joãozinho, eu não sei se eu quero estar com você. E aí você levantou uma bola, pô, Joãozinho, eu te traí, Joãozinho. Mas aí, gente, tem na internet, você não deve falar porque isso é só sobre você, pra apaziguar a sua dor, não é pelo outro. Aí é uma questão que vocês têm que ter esse acordo de casal. Se vocês não criaram esse acordo, tá na hora de criar o acordo. Esse é o ponto. Quantas coisas a gente entra no relacionamento, a gente não define antes, né? Se você me trair, você me fala. Não, se você me trair, você não fala, porque eu não quero saber. A gente normalmente não fala. Ou se fala, depois fala assim, eu já não sei se eu quero isso, eu acho que agora eu quero saber, porque eu não sei se eu ficaria bem, não sabe. Não, me mantém. Eu falei que eu queria saber, agora eu não quero. Se você quiser fazer o que você quiser fazer da sua vida, desde que a nossa vida aqui esteja boa, você faz o que você quiser com ela. Possibilidades. Isso que é a inocência, trazer aquilo que se é. O pessoal acha que ser inocente é ser bonzinha. Não, gente. Não é isso. Certo, eu vou parar por aqui porque a leitura já ficou enorme. No fundo, deck Dores de Amor, mensagem importante, o trabalho vão, má nostalgia. Gente, pra quem entende, já entendeu a mensagem, certo? Fica comigo. Se fez sentido pra você, curte. Espero você numa próxima. Tchau, tchau.